acompanhamento, agora já tá ok, compartilha. Visualizam aí a lista 3, aí para quem não está, alguém me dá um retorno por áudio, que agora eu acabei de ficar cego aí, né? Sim, sim, professor. Beleza. Sim, Carlos, sim. então a lista 3, obrigado. A lista 3, o que ela aborda? Ela aborda uma série de máquinas que podem ser automatizadas, tá? Dentro de vários, tá? Então, aqui tem um exemplo de um torno, né? Automático para acabamento interno de umas buchas. Então, tem um magazine aqui, buchas, né, e caem em gravidade, e aí, a partir de um batente que tem uma sequência de procedimentos aqui, tanto de carro e de avanço, a realizar equipamento. Tá? Vou falar geral depois que trabalha com. Essa outra aqui é tipo uma máquina de estampagem, né? Então a peça é introduzida ali e tem uma sequência também de acionamentos de cilindros para realizar o processo de estampagem nessa peça que está colocada lá junto à base. Deu uma travada aqui, mas é do meu micro mesmo, só um minuto. Deu uma travada, mas eu acredito que tenha sido do meu computador. Deixa eu ver se. Aqui, tá. Começou a rodar novamente ou não? Ok. Aqui também um outro processo, né? A gente tem uma espécie de prancheta já dobrada colocada aqui. Vão ser introduzidas rebites nessa prancheta. Então também tem uma sequência de fixação, avanço dos cilindros para a introdução do rebite, e depois o avanço do cilindro 3 para fazer a conformação, o remanchar ali a cabeça dos rebites. Tá? Depois tem uma máquina de gravação, tem uma placa lá dobrada, seria a 60 graus, né? E aí a cada um dos cilindros tem que avançar numa certa posição para fazer a gravação dessa placa. Outra máquina aqui é um sistema de uma alimentação também, oriunda de uma esteira, e aí tem uma sequência de procedimentos que busca a colocação de anéis, de retenção, né, os O-rings, juntos, os O-rings estão nessa outra alimentação, nessa outra esteira, introduzir esses O-rings junto a esses parafusos, né, e depois tem ainda um bico de sopro, uma saída de ar comprimido, que é acionada para colocar, para atirar esses parafusos junto a uma caixa aqui, uma caixa para depois levar as peças prontas, tá? Aqui tem outro equipamento para um sistema de latas de aerosol, tá? Então ele empurra sobre uma balança, dependendo do peso dessa balança, ele vai ser descartado ou para uma esteira A ou para uma esteira B. E um outro exemplo, tá? É um sistema para fazer os flanges aí de um tubo, né? Já o tubo aí tem um cilindro que tem duas matrizes, ele faz um primeiro avanço, depois um segundo avanço para aumentar a borda de saída, né? Fazer esse acabamento na peça. Então, separei exemplos aí para vocês terem uma ideia onde o nosso processo pode chegar, o nosso aprendizado aí da disciplina pode chegar. Tá bom? E aí, a partir desses exercícios, eu acredito que vocês treinem a maior
as funcionalidades dos dois métodos principais que nós vimos, né, de lógica cabeada e de lógica programada, para a execução desses automatismos, né, na pneumática usando mais como uma automação do processo. Alguém tem alguma questão a colocar aí ou abordar? Entenderam mais ou menos uma forma geral ali do que foi, do que é esse fechamento da disciplina? O mouse está bem ruim aqui. Tranquilo? Vou ver se eu tenho um outro mouse aqui para colocar, porque eu estou com. Meu mouse aqui está muito ruim, só um minuto. Esse outro aqui não está nem acendendo. Ô, Gustavo, Agora vai. Oi? interromper a aula aí. Eu tenho que mandar uma mensagem ali no chat, mas acho que você não viu. Se puder Deixa eu falar com ver. você no final da aula. Não, Tá no chat tranquilo. do AVA. Aí se depois da aula. Eu hoje não abri o AVA. Não sei. Hoje não abri o AVA mesmo, o Dan. A gente pode conversar assim, sem problema. Tá, beleza. Tá? Eu coloquei uma planilha, pessoal, não sei se vocês viram, mas eu coloquei a planilha lá da prova, né, das questões e dos critérios de avaliação ali, saiu as notas ali, não sei se vocês deram uma olhada, me esqueci de colocar a mensagem no ar. Eu tinha falado na aula passada que eu ia publicar, né, então eu coloquei elas ali tem os critérios das questões que foram usadas para vocês terem uma noção, tá? Esqueci de dar esse recado, colocar via AVA, mas na realidade eu tinha falado na semana na aula passada que eu ia disponibilizar. Tá? Então, caros, agora sim, agora estou com o mouse bom, é que meu micro deu um problema hoje de manhã que eu não tinha me deparado ainda, e começou a atrasar a hora desde há uns 2 dias atrasando a hora, geralmente isso aí é aquela bateria da BIOS ali, mas eu fazia uns 6 meses que eu já tinha trocado, trocar a bateria da BIOS de notebook tem que desmontar um trem para desmontar, né? E aí daqui a pouco se desencaixou ali, ficou mal instalado, né? E com um balanço leva para um lado, leva para outro notebook, ele desencaixa. Aí realmente não era. Pô, aí fui atrás, o problema era o retorno dos 3 volts aí do
da fonte que não tava chegando, e o meu micro estava no método default, aquele para não dar mensagem, né, de problema de fonte. Aí tive que mexer no conector ali essas fontes aqui de micro, esses adaptadores, na realidade, né, para 19 volts, eles têm 3 fios ali. Um fio ele dá um pulso de 3 volts que se comunica do PC, da placa de fonte do PC para o adaptador, né, a CDC. E aí estava com problema de conexão naquele central dos 3 volts ali. E deu um baile hoje também, mas conseguimos resolver. O bom que eu já compartilho com você, se alguém passar por isso aí já sabe que pode ser um dos problemas, né? Uma das soluções. Hein? Carlos, então vou abordar um daqueles problemas e a gente vai resolver em cima, vai aplicar os nossos métodos em cima dessas situações, tá bom? Vou optar daqui a pouco pelo 7 aqui, tá? Então, o exercício número 7. Eu vou fazer a leitura e a gente começa a trabalhar em cima deles, tá vendo? Os tubos de cobre para instalações de refrigeração devem ser rebordeados, né, em 2 etapas. O tubo é colocado manualmente num dispositivo de encosto. Tá? Após o sinal de partida, o cilindro 1 avança. Então, esse primeiro cilindro 1, cilindro A, avança. Ele tem uma espécie de gabarito aqui para se fixar junto ao tubo. Então, a primeira ação é o cilindro A avançar. Tá? Através do atuador 2.0 é executada a primeira operação. Então, eu tenho um atuador 2.0 que já vai estar alinhado, né? Então, ele faz essa primeira rebordeagem, pode ser? Talvez. Faz esse primeiro chanfre, essa primeira... O Leandro aí, que é da área de refrigeração, pode dizer melhor. Aí. Faz o primeiro chanfre aí, né? Primeira etapa. Então, a gente tem o primeiro avanço do cilindro B e retorno do cilindro B para fazer essa primeira operação, ou seja, a introdução dessa matriz ao tubo, tá? Então ele retorna, e aí depois o que a gente tem? A gente tem o cilindro 3 avançando, né, para deslocar essa mesa aqui, e o cilindro 2 novamente avançar e retornar para fazer a segunda etapa. Tá? Depois disso, o que nós temos? Né? Faz essa segunda etapa, a gente tem o retorno do cilindro A para liberar o tubo e o operador poder retirar esse tubo para encaminhar lá para o outro destino. Tá? Entendendo aqui a sequência de operação, alguém tem alguma dúvida? Tá? Então, o cilindro 1 fixou, o cilindro 2 avançou e retornou, tá? O cilindro 3 avançou, aí o cilindro 2 novamente vai avançar e retornar. Depois nós temos o cilindro 3 retornando e o cilindro 1 retornando para liberar a peça. Tá? Então essa é a nossa sequência aqui. Tá vendo? Dúvidas aí quanto à operação desse automatismo aí? É flange, né, Leandro? É flange que se chama aí, né? É rebordeada mesmo. Eu acho que é para flangear ali. Não entendi direito o que ele faz ali. Isso, beleza. Então tá. Carlos, então a gente começa da mesma forma, né? Eu não vejo como fugir do diagrama funcional, né? Então, trabalhar em cima do diagrama funcional, vou abrir aqui o meu Excel para a gente conseguir elaborar esse diagrama funcional. Então, conforme nós estabelecemos lá, nós temos as fases, né, pessoal? Vou botar aqui as fases. Temos os trajetos de cada fase.
Depois, os sinais. Depois, os sinais de partida. E aí, pode entrar a pilotagem. E vou inserir uma linha lá em cima, porque eu trabalhei os grupos, né? E os grupos lá na linha de cima. Tá? Vamos dar uma olhada na questão das fases, né? Quantas fases nós temos? Avanço do cilindro A, uma fase. Tá? Depois nós temos avanço e retorno do cilindro B, 2, 3 fases. Depois, avanço do cilindro 3, ou C. E aí, avanço e retorno do cilindro B novamente. Depois, retorno do cilindro 3 e retorno do cilindro A, o cilindro 1. Tá? Aí eu acho que eu falo, o cilindro 1.0 solta a peça simultaneamente com o cilindro 3. Tá? Então a gente tem um retorno junto aqui, ó, dos cilindros 3 e 1. Tá? Então, retorna a mesa e já libera a peça. Vamos desenvolver então esses trajetos aqui. Primeiro trajeto, o avanço de A. Segundo trajeto, nós temos avanço de B, né, que é a primeira operação de flangeamento. Depois nós temos a segunda, o retorno, né, o cilindro B avança e retorna. Tá? Depois nós temos o cilindro C avançando, e aí novamente o cilindro B avança e retorna. Tá? E aí, por fim, nós temos o retorno do cilindro A juntamente com o cilindro C. Tá? Vou colocar isso aqui entre parênteses, né? Mas como eles vão ficar na mesma célula, eles vão ocorrer simultaneamente. Lembram daquela aula que a gente estudou a apresentação dessas sequências? O que está dentro de parênteses ocorre ao mesmo tempo. Tá? Dúvidas aí quanto a essa sequência? Vou dar uma olhada lá no chat. Não? Então, vou seguindo aqui. Se alguém tiver dúvida, me interrompa aí, por favor. Tá? Então, nós temos a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase, a quinta fase, a sexta fase e a sétima fase. Tá? Dá uma olhada nos sinais. E para a gente olhar os sinais, o que nós temos? Temos que olhar o que acontece sempre na fase anterior. Né? Então, na fase anterior, o sinal que habilita o avanço do cilindro A é o sinal da fase 7. Né? Lembrando que o sistema é cíclico, né? A gente olha, começa a 1, depois da execução da 7. Então, eu preciso que 2 sinais indiquem que a fase 1 pode começar, tá? Que são os sinais A0 e o sinal C0. Então, tem ação de 2 sinais para possibilitar com que o cilindro 1 avance. Depois, o que nós temos? A fase 2 só começa depois da fase 1, que é caracterizada pelo sinal A1. Depois temos um B1, B0, C1, B1 e B0. Tá? Alguma dúvida quanto a essa montagem dos sinais aqui? Só lembrando que vai ter esses 2 sinais aqui para avançar o cilindro A. Tá?
Sinal de partida, a gente coloca um M aqui para indicar que precisa de um botão de acionamento. O operador ainda faz essa condição inicial, né? Mas amanhã depois, se quiser substituir o operador por um sensor aí, daqui a pouco um sensor indutivo, isso aí é um tubo metálico, né? Pode colocar um sensor indutivo, um alimentador direto com sensor indutivo, o sensor indutivo faria o sinal de partida M, né? Então, aí colocaria-se uma válvula operada por solenoide e o solenoide alimentado por esse sensor indutivo, né, que quando recebe a presença de algo metálico ali, fecha um contato normalmente aberto. Né? Quanto aos grupos, pessoal, tá? Os grupos vão nos servir para a gente realizar a sequência por lógica cabeada, tá? Mas eu vou deixar ele completo aqui, então. Regra do grupo, eu não posso repetir atuador. Então, não posso repetir avanço e retorno do atuador no mesmo grupo. Então, eu tenho avanço de A, avanço de B, seria um grupo 1 aqui. Né? Grupo 1 e grupo 1. Depois, o retorno de B não vai poder estar no primeiro grupo, porque eu já tenho o avanço de B nesse grupo. Então, o retorno de B, o avanço de C, seria um segundo grupo. Opa, está horrível. Seria um segundo grupo. Avanço de B seria um quarto grupo. Não posso ter um grupo separado, não posso ter um grupo único aqui. Aí eu passo a ter um quinto grupo, tá? O retorno de B, retorno de A e retorno de C. Tá? Então eu tenho 5 grupos montados. Tá? Isso aqui eu diria para vocês que está no limite da aplicação da lógica cabeada. Tá? Por quê? Porque mais do que 5 grupos, eu precisaria de 5 válvulas auxiliares, eu teria aquele problema da maneira como o sistema vai comutando, eu poderia ter um desequilíbrio grande entre as linhas auxiliares 1 e 5, né? Poderia ter, e essa diferença de pressão poderia ocasionar acionamentos equivocados, além da questão financeira, né? Porque eu precisaria utilizar mais válvulas e esse sistema perde viabilidade econômica com um sistema com a CLP. Tá? Mas esse aqui seria o limite, né? 5 grupos, preciso de 4 válvulas auxiliares, né? Vou ter 5 linhas para fazer as conexões. Bom, quanto às pilotagens, pessoal, o grupo 1 tem a pilotagem P1, o grupo 2 tem a pilotagem P2, o grupo, desculpa, P1, tá? O grupo 2 tem a pilotagem... Grupo 3 ali, Gustavo. Opa! Os grupos ali eu não entendi muito bem. Na realidade não é o grupo 4, não, é o grupo 3, tá? Qual é a regra do grupo, né? Eu não posso ter dois grupos, avanços e retornos do mesmo atuador no mesmo grupo, tá bom? Então, o avanço de A e o avanço de B, eles fazem parte de um primeiro grupo, de um único grupo, que na realidade depois vão ser alimentados por uma linha auxiliar. Depois nós temos o retorno de B, o avanço de B seria um segundo grupo. Tá? Desculpa, aqui é 3, né? Grupo 3 aqui, eu acho que talvez tenha isso ocasionou a confusão. Aqui seria o B, somente o B, como um grupo, somente o avanço de B como um grupo. Por quê? O próximo grupo ia ser caracterizado pelo retorno de B. Como eu tenho o avanço de B já no grupo 3, eu não posso ter retorno de B no mesmo grupo, compreendeu? Então aqui eu teria o grupo 4. Seria o mesmo grupo 4 aqui. Ficou mais claro agora ou não? Acho que era esse o problema que eu tinha pulado aqui. Não, tranquilo. Isso. Obrigado. Então, montado esse sistema, a gente permanece aqui, ó, P1, P2, né, P2, P3, P4 e P4. Tá? Então, os sinais de pilotagem. Aí, os atuadores, eu tenho o atuador A, atuador B e atuador C, né, para fazer o diagrama trajeto passo aqui embaixo.
inserindo autoformas aqui. Vou lá colocar um avanço de A, um primeiro sinal. Depois, a segunda ação seria o avanço de B. Uma terceira ação aqui seria o retorno de B. Depois nós temos avanço de C na próxima ação. Avanço de B na fase 5. Retorno de B novamente na fase 6. Caralho, viado. E na fase 7 eu tenho os retornos do atuador A e do atuador C ao mesmo tempo, simultaneamente. Vou manter aqui em nível alto aqui o haste estendida. O A vai passar com a haste quase todo o tempo estendida, né? Por quê? Porque ele é o cilindro que fixa a peça. O atuador B vai oscilar, né, de atuação, uma hora avançando, outra hora retornando, porque ele faz a operação da mesa. E aí o atuador C então, o nosso diagrama funcional é esse aqui, pessoal. Alguém tem dúvida tanto da montagem do diagrama de sinais quanto da montagem do diagrama trajeto-passo? Ele é a base para a gente fazer os nossos projetos de comando. Dá mais piada ali no chat para ver se alguém está... Não, está tranquilo. Então, eu vou avançando agora para o nosso projeto, tá? Então, estão todos aí com fluid sim, não estão, alguém não está, todo mundo está, tem uma ideia aí para a gente começar a trabalhar. Então agora a gente vai abrir aí o fluid sim, tá? Para começar a trabalhar nele aqui. Então, já vou trazer a biblioteca numa visão geral, ok? E minha área de trabalho aí, né? Do lado. Então, ontem, às vezes, vem desconfigurado e tem que mexer um pouquinho nas janelas para deixar certo aí, tá? E a gente ajustem aí da melhor forma. A gente gosta de trabalhar com a função hierárquica, como já falei, vou deixar aberto para vocês deixarem como vocês queiram, tá? Vou só transcrever talvez essa sequência aqui, tá? A mais, B mais, B menos, tá, beleza. Então, primeira ação nossa, vou desenvolver ele por ladder aí, tá? Depois vocês montam ele por lógica cabeada. Tá? Então, o ladder, a parte de força, a parte pneumática fica bem mais simples, né? Depois a gente trabalha na questão da programação. Então, vou pegar um cilindro duplação A, cilindro duplação B e o cilindro duplação C. Trago para o jogo, tá? Se quiserem trazer. Eu gosto de usar
como as configurações são iguais, eu faço a primeira configuração e depois copio para as demais. Então, trouxe aqui, ó, uma configuração para o primeiro cilindro e depois copio para os demais. Já fiz as conexões da via de utilização, tá? Agora eu clico duas vezes e digo que eu vou ter um atuador, um controle dessa válvula agora por solenoide, né, em ambos os lados. Montei aqui. Outro item que nós vamos precisar agora dos atuadores é uma régua de posicionamento, para a gente dizer onde é que a gente vai colocar os sensores, né? E aí começa a montar essas configurações. Esse primeiro cilindro é o A, então ele vai ter a etiqueta A0 para o sensor que está no início do curso, ou seja, 0 milímetros, e vai ter a etiqueta A1 do cilindro que tiver, aqui está dando o curso, ou do cilindro 100 milímetros. Umas versões mais atuais exigem que vocês confirmem, né, 100 para ficar correto aí. Ele dá a disponibilidade de você colocar o sensor proporcional em outras posições na mesma linha, né? O mesmo sensor ele fazer parte da mesma linha de comando, tá? E aqui eu vou usar Q1 para avanço, Q2 para retorno. Vou clicar duas vezes na via 5, já vou dizer que ela é uma via de escape, vou colocar um símbolozinho lá de silenciador, né? E aqui a mesma coisa eu faço com a linha 3, tá? Com a conexão 3, desculpa. Tá? Então, sempre passo o mouse, quando ficar verde ali a bolinha, vocês clicam duas vezes e conseguem colocar o nome da etiqueta, né? Ah, quero chamar isso aqui, Gustavo, de a mais e quero chamar isso aqui de a menos. Podem chamar, não tem problema nenhum. Só uso o que aqui porque é geralmente linguagem de saída das CDPs, né? A saída eles chamam de que. Tá? Então, vou copiar essa configuração para os meus outros dois cilindros, né? Copiei e colei, e aí, claro, óbvio que eu venho aqui e tenho que mudar essas etiquetas, né? Isso aqui agora já não é mais A, né? Isso aqui é B. Isso aqui é B. Isso aqui agora é C. E essa aqui é C. E aqui também as etiquetas de saída, né? Eu vou chamar agora Q3. Q4, Q5 e Q6. Alguém não conseguiu aí, tá com algum problema nessas configurações? Estou indo paulatino porque tem alguns que não assistiram lá anterior, outros assistiram outras, então estou evoluindo bem despacito, como falam os espanhóis aí. Não tendo interrupção, eu vou avançando aqui. Tá? Agora eu vou lá na minha aba de ferramentas aqui, né, e busco uma alimentação de ar comprimido, tá? Triângulo aqui para indicar que tem um ar comprimido, e eu injeto esse ar comprimido nas conexões 1 das respectivas válvulas de controle. Tá? Montado isso aí. Se quiser dar uma testada já para ver se o sistema está funcionando. Injetei ar comprimido e eu vi que o ar comprimido passou nas válvulas e chegou lá no lado da coroa do cilindro, né? Os cilindros estão retornando. Tudo ok aqui. Dúvidas, não dúvidas? Vou tocando aqui. Começar o nosso processo então, pessoal.
de montagem da nossa escada aí, da nossa ladder, né? Então, da nossa escada, tá? A gente tem que, sempre enfatizo isso, porque cansei de pegar problemas do pessoal pegando botão em vez de contato, tá? Então, espera ali, o software fala para nós, se refere ao sistema ladder, então tá na parte mais inferior aqui, né? Então, o que vamos precisar colocar? Eu já vou colocar aqui, né, a nossa sequência. Vou colocar aqui ela é uma a mais. Depois, se eu não me engano, é B mais B menos. Depois é C mais. Aí depois de novo B mais e B menos. Depois, entre parênteses, retorno de A, seja A menos, e retorno de C, C menos. Isso ainda, pessoal? A, B mais B menos, C, B mais B menos, A menos C menos, né? Então, coloquei a sequência aqui só para a gente saber como ela vai ter que operar. Né? Busquei um texto. Agora, o que vamos buscar, né? Buscar o primeiro barramento, né? O barramento de 24 volts. E o barramento lá de 0 volts lá do outro lado. Ainda na aula de hoje, vou separar a entrada de saída, porque alguns estão aprendendo o método, então eu acredito que seja mais fácil identificar quando trabalha-se com entrada e saída. Mas a partir da aula da semana que vem, nós vamos já trabalhar com ele em um único barramento, como se tivesse que programar direto na CLP. E aí, na terceira aula, na aula seguinte a essa aqui, a gente